Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do tapete borboleta. Esse tapete maravilhoso, ele ficou com uma medida de 73 centímetros, de uma pontinha da asa até a outra, por 57 a medida do corpinho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like e um comentário nesse vídeo, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. E para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbante na numeração 6 na cor preto, o vinho, e o preto e o vinho a gente vai usar bem pouquinho. E também na numeração 6, o rosa, esse aqui tem 700 gramas. Nós vamos precisar de cola para artesanato, tesoura para os arremates e agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Nós vamos iniciar, eu vou iniciar com o barbante na cor rosa e nós vamos fazer aqui o nozinho inicial e um total de 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito as 20 correntinhas, eu vou fechar na primeira correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo, ficando assim. Um círculo, uma alcinha de correntinhas. Agora aqui eu vou fazer um total de 23 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22 e 23. Feito as 23 correntinhas, eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3 e na quarta correntinha eu volto e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha até eu chegar na penúltima correntinha, que olha, faltando 2 correntinhas para eu chegar aqui nesse círculo de correntinhas, nessa alcinha. Então, eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada correntinha, e quando eu tiver com 2 correntinhas por fazer, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todos os pontos altos, e aqui eu fiquei com um total de 19 pontos altos. Ficou aqui 2 correntinhas por fazer. Então, na próxima correntinha, eu vou fazer meio ponto alto. Laço, trago a laçada, laço e tiro as 3 laçadas de uma vez. E na próxima correntinha, eu faço um ponto baixo. E agora eu venho aqui, dentro dessa alcinha, dentro dessa argolinha de correntinhas, faço um ponto baixo e viro o meu trabalho. Agora eu vou trabalhar só na alcinha de trás do ponto. Então, no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. E agora eu faço um ponto alto para cada ponto de base, sem pular nenhum ponto. Aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar aqui com os mesmos 19 pontos altos, pegando a alcinha de trás do ponto. Então, eu vou fazer os meus aqui. E quando eu chegar aqui no último ponto alto, que é o ponto alto das correntinhas, eu volto com vocês. Concluí essa volta, e essa volta é uma volta de ponto sobre ponto. Então, a gente faz ponto baixo, meio ponto alto, e repete os 19 pontos altos, pegando a alcinha de trás do ponto.
Chegando aqui no final dessa volta, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Viro o meu trabalho, eu vou contar 1, 2, 3 e na quarta correntinha eu volto, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. E agora, eu volto fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto. Então, no próximo ponto, ponto alto. No próximo, ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, na alcinha de trás do ponto, até eu ficar com 4 pontos por fazer. Se você acha mais fácil, você pode pôr marcador aqui, você conta, olha, a gente fez aqui o ponto baixo, meio ponto alto, 1, 2, então a gente marca aqui 4 pontos. Então, eu vou fazer pontos altos até eu ficar com 4 pontos por fazer. Então, você pode pôr um marcador e vai fazendo pontos altos até nesse marcador. Então, é bem fácil de fazer. Fazendo pontos altos sempre na alcinha de trás. A gente não pode esquecer que é pegando a alcinha de trás. E é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até a gente chegar no marcador. Então, essa parte aqui é bem fácil de fazer. E eu fiz aqui todos os pontos altos na alcinha de trás do ponto e eu cheguei bem no pontinho que eu deixei marcado. Eu vou tirar o marcador e vou fazer esse finalzinho aqui, que são, eu separei 4 pontos, então são 2 meio ponto alto, laço e fecho as 3 laçadas. No próximo, mais meio ponto alto, laço, fecho as 3 laçadas, então são 2 meio ponto alto e 2 pontos baixos, 1 no próximo ponto, 2. Agora, eu vou voltar aqui dentro desse círculo, dessa alcinha de correntinha, e eu já tô arrematando a sobrinha de fio. Então, eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo e virar o meu trabalho. E nessa volta aqui, quando eu viro o trabalho, eu faço ponto sobre ponto. Então, são 2 pontos baixos, 1 e 2, e 2 meio ponto alto, 1 e 2. E agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até o meu último ponto, que é o ponto aqui, olha, das correntinhas. Conclui aqui mais uma volta de ponto sobre ponto. E sempre que a gente chegar no final, a gente vai fazer as 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6, vira o trabalho, conta 1, 2, 3, na quarta correntinha, ponto alto, na próxima, ponto alto, e na próxima, ponto alto. Então, todas as voltas, quando a gente chegar aqui no final, a gente vai aumentar 4 pontos altos. E agora, eu vou separar aqui, olha, desde o ponto baixo, 6 pontos. Eu vou trabalhar em pontos altos até ficar 6 pontos por fazer. Então, eu acho mais fácil marcar do que a gente ficar contando, mas se você quiser, você pode vir fazendo. Aqui a gente vai fazer ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base na alcinha de trás, até a gente ter 6 pontos por fazer. Então, eu vou deixar os meus aqui marcado, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pôr o marcador e eu vou trabalhar em pontos altos na alcinha de trás até eu chegar no marcador. Então, aqui no meu próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto.
E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e quando eu chegar ali no marcador, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todos os pontos altos e eu cheguei no pontinho marcado. Aqui eu vou tirar o marcador e eu reservei aqui 6 pontos. Então, nos 3 primeiros, eu vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3 meio pontos altos. Nos outros 3, eu vou fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. 1, 2 e 3 pontos baixos. Gente, sempre pegando a alcinha de trás do ponto, tá? Essa parte aqui, olha, tem que ficar em relevo. E agora, eu vou voltar aqui nessa argolinha de correntinhas, vou fazer novamente ponto baixo e virar o meu trabalho. E agora, eu vou fazer na volta que eu vou pra cá, olha, na volta que eu vou sair da argolinha, eu sempre faço ponto sobre ponto. Então, se eu fiz 3 pontos baixos, eu vou fazer 3 pontos baixos nessa volta também. Então, a volta que eu saio da argolinha em direção à pontinha da asa é sempre volta de ponto sobre ponto. Então, são 3 pontos baixos e 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3 meio ponto alto. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto, até eu chegar na pontinha aqui da asa, até eu chegar no último ponto, no ponto das correntinhas do aumento que a gente fez aqui, olha. E eu fiz aqui mais uma volta de pontos altos. Então, aqui, a sequência de pontos é assim, olha, dessa alcinha aqui, dessa argolinha, dessa alcinha de correntinhas, em direção à ponta da asa, eu sempre vou estar repetindo a sequência de pontos da volta anterior. Eu sempre vou fazer ponto sobre ponto. E chegando no final da asa, em todas as voltas, eu faço o aumento. 6 correntinhas, viro meu trabalho, 1, 2, 3, na 4ª correntinha, ponto alto, na 5ª correntinha, ponto alto, na 6ª correntinha, ponto alto, ficando com um aumento de 4 pontos. Então, em todas as voltas, eu faço as correntinhas. Nessa volta que eu estou indo em direção à alcinha de correntinhas, eu sempre vou separar os pontos aqui que eu vou trabalhar essa curvinha aqui da asa. Então, nessa volta aqui, eu vou separar 8 pontos. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco o marcador. E agora é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar aqui no marcador, nesses 8 pontos que eu deixei reservados. Então, nessa volta, eu trabalho ponto sobre ponto e aqui, antes de eu chegar na alcinha, eu começo as diminuições. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base e quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no pontinho marcado. Então, aqui eu vou tirar o marcador e eu separei aqui 8 pontos. Então, eu vou fazer 4 meio ponto alto, 1, 2, 3, 4 e 4 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Entro aqui na alcinha, faço um ponto baixo, viro meu trabalho e essa volta é uma volta de ponto sobre ponto. Então, se eu fiz na volta anterior 4 pontos baixos, aqui eu vou repetir
4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Se eu fiz 4 meio ponto alto, então eu vou repetir 4 meio ponto alto. 1, 2, 3 e 4. E agora eu concluo fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até eu chegar no último ponto. Então, a volta que eu saio da alcinha em direção à pontinha da asa é sempre uma volta de repetição da volta anterior. Eu faço ponto sobre ponto e chegando no finalzinho eu faço o aumento. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, vou chegar novamente aqui na pontinha com vocês, fazer mais esse aumento, mas é bem fácil de fazer essa asa, tá? E eu fiz mais uma volta de ponto sobre ponto, então todas as vezes que a gente chegar aqui no finalzinho da asa, a gente sempre faz o aumento de 4 pontos, então são as 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6, viro o trabalho, 1, 2, 3, na quarta correntinha, um ponto alto, na quinta correntinha, um ponto alto, e na sexta correntinha, um ponto alto. Então, esse aumento aqui da pontinha da asa, a gente vai fazer em todas as voltas quando a gente tiver chegando desse ladinho aqui, olha, do finalzinho da asa. A gente sempre faz o aumento. Agora aqui eu vou novamente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E eu vou colocar o marcador no 10º ponto. E nessa volta eu vou fazer ponto sobre ponto, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no marcador, faltando 10 pontos para eu chegar aqui na alcinha de correntinhas. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, e quando eu chegar no marcador, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu cheguei bem no pontinho marcado. Eu vou tirar o marcador e desses 10 pontos que eu separei, eu vou fazer 5 meio ponto alto, sendo um para cada ponto de base, 2, 3, 4 e 5 meio ponto alto. E agora, eu vou fazer 5 pontos baixos, sendo um para cada ponto de base, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu entro aqui na alcinha de 5 correntinhas, faço um ponto baixo e viro o meu trabalho. Nessa volta, eu faço ponto sobre ponto. Então, eu vou novamente fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 meio ponto alto, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora eu sigo fazendo ponto alto até eu chegar no meu último ponto, que é o ponto das correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e quando eu chegar no último ponto, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui novamente na pontinha. E são voltas de repetição. E a partir dessa daqui, olha, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 voltas, assim. Eu tô contando, olha, pelas pontinhas da asa. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, essa é a quinta. A partir dessa, todas as voltas vão ficar com 10 pontos de diminuição aqui pra gente voltar pra alcinha.
Se você quiser fazer uma borboleta ainda maior, é só você seguir fazendo mais voltas. Eu vou fazer contando aqui pelas pontinhas, pelos degrauzinhos que a gente faz aqui na pontinha, até eu ficar com 10 voltas, 10 pontinhas dessa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer mais 5. Se você quiser fazer maior, você tem que aumentar desde essa alcinha aqui, porque se você fizer muito maior, só com 20 alcinhas aqui, só com 20 correntinhas na alcinha, ela vai ficar assim. Então, aí você pode aumentar aqui também, fazer 30 correntinhas ou a quantidade que você achar necessário para fazer essa asa aqui maior. Aqui eu vou fazer até ficar com 10 pontinhas, eu já tenho 5 e eu vou fazer mais essa aqui com vocês. A partir da quinta pontinha aqui, da quinta pontinha de asa que a gente vai e volta em pontos altos, a gente sempre vai reservar 10 pontos para as diminuições. Então, aqui novamente eu vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa daqui, até aqui, eu faço ponto alto. Daqui em diante, eu começo as diminuições. Se eu separei 10 pontos, então eu vou fazer 5 meio ponto alto e 5 ponto baixo. Toda vez que eu chegar na pontinha da asa, eu faço o aumento de 4 pontos altos. Então, eu faço as 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6, viro o meu trabalho, conto 1, 2, na terceira, na quarta, eu volto, faço um ponto alto, na quinta correntinha, faço um ponto alto, e na sexta correntinha eu faço um ponto alto, ficando sempre com 4 pontos altos de aumento na pontinha. Volto fazendo pontos altos, pegando sempre a alcinha de trás, e eu vou fazer então um ponto para cada ponto de base, até eu chegar novamente no marcador, e vou fazer mais essa daqui com vocês, e depois é só seguir fazendo essa sequência até ter 10 pontinhas, ou se você quiser maior, até ter a quantidade que você acha necessário. E eu cheguei aqui no marcador. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontinhas. Estou iniciando a 6. Cada pontinha tem 2 voltas de pontos altos, ida e volta. Mas eu acho mais fácil a gente contar por pontinha. Então, até na volta de número 5, até aqui na quinta pontinha, eu tenho 10 voltas de pontos altos. Cada pontinha são 2 voltas. E a partir da volta de número 5, todas as voltas a gente vai reservar 10 pontos para as diminuições. Eu vim aumentando o número de pontos para a gente começar as diminuições desde aqui do início, de 2 em 2. Então, eu comecei com 2, depois 4, 6, 8, 10. E daqui até a 10ª pontinha de asa, a gente vai separar sempre 10 pontos. Então, a partir dessa volta, todas as voltas, a gente vai fazer essa repetição aqui, separa os 10 pontos. E aqui, a gente vai fazer 5 meio ponto alto, 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Entra aqui na alcinha, faz o ponto baixo, vira o trabalho e volta fazendo ponto sobre ponto. Então, se a gente fez 5 pontos baixos, a gente continua fazendo 5 pontos baixos. E agora, 5 meio ponto alto.
2, 3, 4 e 5. Como todas as voltas agora vai ter essa sequência de pontos, a gente já pode até deixar marcado. E agora segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando na pontinha, a gente vai repetir o aumento. Então, aqui agora, eu vou seguir fazendo até eu ficar com um total de 10 pontinhas ou 20 voltas de pontos altos no total. Mas eu acho mais fácil a gente contar por pontinha, então são 2 voltas. E quando eu tiver o total de 10 pontinhas, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas de pontos altos, então eu fiquei aqui, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontinhas, 10 degrauzinhos da asa. No total, eu tenho 20 voltas de pontos altos. E agora, a gente vai iniciar a última, aqui a gente não faz o aumento. Aqui é onde a gente vai parar, a gente não faz o aumento. E agora, a gente vai começar a fazer o acabamento aqui da pontinha da asa. E aqui, eu tenho uma volta de ida e volta de ponto alto. Então, bem no meio entre uma volta e outra, bem aqui na união do ponto entre uma volta e outra, nós vamos trabalhar agora. Então, eu vou laçar o meu fio e eu vou vir bem no meio entre as 2 voltas de pontos altos, no último pontinho. Alongo a laçada, laço novamente, volto nesse mesmo ponto e alongo a laçada, laça, volta nesse mesmo ponto, traz a laçada aqui pra frente e alonga 3 vezes. Laça e tira todas as laçadas de uma vez. Fecha o ponto, uma correntinha e fica assim. Eu fiz aqui um pontinho puff. Eu vou fazer aqui um total de 6 pontos puff, então eu vou fazer mais uma vez bem devagar com vocês. Olha, gente, laça o fio, vem nesse ponto, traz a laçada aqui pra frente e alonga. Laça, traz a laçada aqui pra frente e alonga. Na medida mais ou menos da pontinha do dedo. Laça, volta nesse mesmo espaço, traz a laçada aqui pra frente e alonga. E eu tenho todas as laçadas aqui na agulha. Agora, eu vou laçar e tira todas de uma vez. Fecho esse ponto, faço uma correntinha. E novamente, vou fazer mais um pontinho puff. Laço e alongo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, laço, tiro todos os pontos, faço uma correntinha, vou no próximo. Vou fazer de novo bem devagar, olha, aqui eu já tenho 1, 2, 3 pontinhos puff. A gente vai fazer todos os pontos puff nesse mesmo espacinho. Então, eu volto aqui, trago a laçada, alongo uma vez, laço meu fio, trago a laçada pra frente e alongo mais uma vez, laço meu fio, trago a laçada pra frente e alongo pela terceira vez, tiro todas, fecho o ponto e faço uma correntinha. E eu vou voltar no mesmo ponto e novamente vou fazer um pontinho puff, 3 laçadas, tiro todas, fecho o ponto, faço uma correntinha, deixa eu ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ainda falta um pontinho puff. Vou voltar no mesmo espacinho, alongo o fio uma vez, laça, alonga o fio mais uma vez, laça e alongo o fio pela terceira vez, tira todas as laçadas, fecho o ponto, uma correntinha. E agora, eu vou vir bem no pezinho aqui, olha, desse último pontinho alto. Eu saí desse ponto alto aqui, então eu vou vir bem aqui, olha, na correntinha desse pontinho alto dos 4 que eu tenho aqui. E aqui eu vou fazer um ponto
baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, 2. No próximo ponto, um ponto baixo, 3. E aqui, no último ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E eu cheguei na direção da outra pontinha da asa. E aqui nessa pontinha, eu também vou fazer 6 pontos puff, bem na união entre os pontos. Uma volta de ida e a outra, nesse meio aqui onde a gente deixou os pontinhos em relevo. Eu vou laçar o meu fio e eu vou vir bem nessa voltinha aqui. Alongo uma laçada, laço, alongo uma laçada, laço, alongo uma laçada, tiro todas as laçadas, fecho esse ponto, faço uma correntinha, volto novamente nesse mesmo espacinho. 1, 2, 3 laçadas, fecho esse ponto, uma correntinha e volto novamente nesse mesmo espacinho. 1, 2, 3 laçadas. Fecho esse ponto, uma correntinha, volto ainda nesse espacinho. 1, 2, 3 laçadas. Fecho esse ponto, uma correntinha, volto. 1, 2, 3 laçadas. Fecho, uma correntinha. E aqui é meu último pontinho puff. 3. Uma correntinha, e agora bem no pontinho alto, olha. E aqui eu tenho 4 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4. Eu faço um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho aqui. 1, no próximo, 2, 3, e no quarto ponto eu vou ter chego na direção do outro degrauzinho. Então, aqui, bem no meio, eu faço o quarto ponto e vou fazer o ponto puff dessa pontinha da asa. Vai ficando assim, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, então, em cada pontinha dessa daqui, a gente vai fazer 6 pontinhos puff. Então, aqui, eu laço meu fio e eu venho bem na união aqui do ponto, aonde a gente ficou, olha, na direção dessa volta aqui, onde ficou o relevo. Alongo uma laçada, laço, alongo a segunda laçada, a terceira, laço, fecho esse ponto e faço uma correntinha. Alongo uma laçada, 2, 3, fecho esse ponto, faço uma correntinha. E agora eu venho bem na pontinha aqui, olha, no pontinho alto. 1, 2, 3, 4. Eu venho bem aqui, olha. Faço um ponto baixo. No próximo, vou fazer nesse aqui, olha. 2, 3. E o quarto ponto, eu já cheguei na direção da outra pontinha da asa. Então, agora, é só seguir fazendo assim, fazendo os pontinhos puff, até eu chegar no último degrauzinho aqui, na última pontinha, tá? Então, se tiver ficado alguma dúvida, volta, vê como a gente fez essas daqui, que a gente vai fazer todas igual. Então, são 6 pontos puff em cada pontinha da asa, feita bem nessa voltinha aqui, olha, do meio, que é essa voltinha que fica em relevo. Eu vou concluir aqui os meus. Quando eu terminar aqui o último aqui de baixo, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. E eu terminei todos os pontinhos puff dessa parte da asa. E agora aqui, nós vamos vir aqui, olha, no primeiro pontinho alto dessa
primeira volta de pontos altos da primeira correntinha que a gente fez, de 23 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui, até ficar com 5 pontos por fazer. Então, eu já vou pôr o marcador para ficar mais fácil. Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui nesse marcador. E quando eu chegar aqui nesse marcador, eu volto com vocês. Aqui é só a gente fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. E eu cheguei aqui bem no pontinho marcado. Eu vou tirar esse marcador e aqui a gente vai fazer a parte de trás, a parte de baixo aqui da asa. Então, a gente vai trabalhar com os aumentos sempre pro lado de fora da asa. Essa parte a gente vai pôr o corpinho da borboleta. Então, nessa parte a gente não faz aumento, ela vai ter que ficar reta. E todos os aumentos vai ser na direção da pontinha da asa. Então, eu vou iniciar fazendo aqui, no próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1, 2. No próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último pontinho que eu reservei, um ponto alto. Dessa vez, a gente não entra aqui na alcinha. A gente vai virar o trabalho. E desse lado aqui, que é o lado da alcinha, eu não faço aumento. Então, aqui, eu vou iniciar fazendo um ponto alto. Se vocês preferirem, pode iniciar com 3 correntinhas, tá? Eu costumo fazer o ponto alto para iniciar uma volta da seguinte forma: viro o trabalho, pego a alcinha de trás do ponto, trago aqui pra frente, faço um ponto baixo e uma correntinha. Assim eu faço o meu pontinho alto. Mas se você quiser, você pode subir as 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto e pegando na alcinha de trás, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E nós vamos fazer aqui voltas de vai e vem de pontos altos. E nas 3 primeiras voltas, eu vou fazer 3 aumentos. E esses 3 aumentos são sempre nos 3 últimos pontos, na direção da pontinha da asa, onde a gente tem os pontinhos puff. Então, aqui no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, um aumento. No próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, 2. E aqui o terceiro aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Ficou assim essa parte. Eu vou virar o meu trabalho. E se eu vou iniciar agora do ladinho de fora da peça, então eu inicio com aumento. Então, os 3 primeiros pontos eu vou fazer com aumento. Vou voltar nesse mesmo ponto e faço mais um ponto. Fico com 2 pontos nesse primeiro ponto. No segundo, 2 pontos. E no terceiro, 2 pontos. Então, eu fiz 3 aumentos. E agora, eu faço um ponto para cada ponto de base. Ficando assim essa volta. E agora, a gente vai virar a peça. E eu vou estar sempre trabalhando na alcinha de trás. Então, desse lado aqui é o lado da alcinha. Então, eu não começo com aumento. O aumento eu vou fazer nos 3 últimos pontos. Então, aqui, gente, são voltas de repetição. Igual a volta da asa. Mantendo sempre a sequência de aumentos
do lado da pontinha da asa, onde a gente tem os pontinhos puff. E a gente faz todo o aumento para esse lado, para essa parte formar aqui, olha, o finalzinho da asinha. Então, aqui, eu sigo fazendo ponto sobre ponto. E nos 3 últimos pontos, não pode esquecer de contar o ponto da correntinha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho mais um pontinho para fazer. E nesses 3 últimos pontos, eu faço o aumento. 2 pontos altos dentro de cada um desses pontos. Então, a gente vai seguir fazendo assim até... Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma aqui, o aumento apenas de um lado, até eu ter um total de 7 voltas. Aqui, eu fiz a primeira volta, a segunda, a terceira e a quarta volta. E aqui, gente, também são voltas de repetição. A gente vai fazer ponto sobre ponto e manter o aumento só desse lado, aonde eu tenho os pontinhos puff. O lado das correntinhas é sempre sem nenhum aumento. E eu vou fazer assim até eu ter um total de 7 voltas. Eu tenho aqui 1, 2, 3, terminei a quarta volta. E agora, a partir da quinta volta, eu vou fazer os 4 primeiros pontos com aumento. Então, a volta de número 5, 6 e 7, a única diferença é que eu aumento um pontinho para fazer aumento. E o restante é ponto sobre ponto. Então, aqui, eu não vou precisar fazer com vocês todas as voltas, que são voltas de pontos altos. Se eu tô do lado de fora dessa asinha aqui, então eu viro meu trabalho e inicio a volta com aumento. E a diferença agora, que nessas próximas 3 voltas, eu vou aumentar, volto no mesmo ponto, faço um aumento. Eu vou aumentar um pontinho de aumento. Eu estava fazendo 3 pontos com aumento, e essas 3 voltas eu vou fazer com 4 pontos com aumento. Essa é a única diferença. Então, olha, eu fiz 3 pontos com aumento, vou fazer mais um. E agora é ponto sobre ponto. Chegando no final da volta, chegando aqui no final da volta, se eu tô do lado da correntinha, eu não inicio a volta com aumento. Eu inicio fazendo ponto sobre ponto nos 4 últimos pontinhos. Eu faço o aumento, viro o trabalho. Então, eu já tô fazendo, olha, a quinta volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer mais 2, 4 pontinhos de aumento só desse lado e volto com vocês. Eu fiz aqui até a 7ª volta e agora a 8ª volta vou virar o meu trabalho, e essa volta eu vou fazer uma volta só de ponto sobre ponto. Nessa volta eu não vou fazer nenhum aumento, eu tenho 25 pontos aqui no total e vou ficar com a mesma quantidade de pontos. Vou fazer ponto sobre ponto, um ponto alto para cada pontinho de base, sempre pegando a alcinha de trás do ponto. Eu concluí, então, a 8ª volta de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos fazer voltas de diminuições. E todas as voltas também são repetição. Então, eu vou fazer a primeira volta com vocês e depois é só seguir fazendo exatamente da mesma forma em todas as voltas, não tem nenhuma mudança. Chegou no final, eu vou virar o meu trabalho. Como eu vou começar a diminuir, esse primeiro ponto eu não trabalho, eu venho no próximo, faço o ponto alto. E agora, eu vou fazer 2 pontos fechados juntos, e isso eu vou fazer nos 2 lados da peça. Então, as diminuições eu vou fazer 2 no início, 2 no final. Todas as voltas são exatamente dessa forma,
tanto no início quanto no final. Então, aqui eu vou fechar 2 pontos juntos. Eu inicio o ponto, mas eu não fecho, laço, venho no pontinho da frente, inicio, mas eu não fecho, fico com as 3 laçadas, fecho tudo junto. Então, eu diminuí um ponto. Vou no da frente, inicio o ponto, mas eu não fecho, laço, inicio o ponto, mas eu não fecho, laço e fecho tudo junto. Então, eu diminuí 2 pontos aqui no início da volta. Agora, eu faço ponto sobre ponto até sobrar 4 pontos, porque eu vou diminuir 2 no final também. Então, todas as voltas a gente vai diminuir 2 pontos no início e 2 pontos no final da volta. No restante, a gente faz ponto sobre ponto, tá? Então, eu diminuí 2 pontos aqui no início. Cheguei aqui no final e eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. E eu vou fazer essas diminuições aqui. Então, eu venho no próximo ponto, inicio, mas não fecho, laço, venho no pontinho da frente, inicio, mas não fecho, e agora eu fecho os 2 pontinhos juntos, venho no próximo ponto, inicio, mas não fecho, venho no pontinho das correntinhas, inicio e não fecho, e agora fecho juntos. Então, essa foi a primeira volta de diminuição. Agora, eu vou fazer a segunda e depois a terceira exatamente igual. Então, 1, 2, 3. Eu fiz uma, a segunda. Aqui, eu sempre inicio no pontinho da frente, onde já é a diminuição da volta anterior. Então, aqui, eu vou fazer ponto alto, correntinha. E agora, eu diminuo esses 2 pontinhos, exatamente como a gente fez na volta anterior. Inicio, não fecho, inicio, não fecho, fecho junto, vou pro próximo. Inicio, não fecho, inicio, não fecho, e agora fecho junto. Então, agora, gente, é só seguir fazendo ponto sobre ponto. E aqui, quando sobrar 4 pontinhos, faz mais 2 diminuição. Vira o trabalho, inicia dessa mesma forma, faz as 2 diminuições do início e as 2 do final. Então, essas diminuições aqui é só 3 voltas, ó. A gente fez a volta de ponto sobre ponto, a primeira volta de diminuição, a segunda e eu vou fazer a terceira. Então, se tiver ficado alguma dúvida, é só ver como a gente fez essa primeira volta de diminuição. Todas elas são exatamente igual. Vou fazer essas 3 voltas e volto. E agora aqui que a gente já fez toda essa parte aqui da asa, a gente vai trocar de cor. Então, eu fiz o nozinho, cortei o meu fio e a gente vai trocar de cor para fazer a pontinha da asa e o contorno dessa parte aqui da asa toda. E nessa parte a gente tem que ter atenção, porque a gente vai fazer 2 asas iguais a essa. A gente vai pôr uma de cada lado. Uma, eu termino aqui e sigo o contorno por esse lado. Vou contornar todos esses pontinhos puff, vou contornar a peça toda. A outra, eu termino aqui e faço o contorno pelo lado contrário. Vou contornar a peça toda, só que do lado contrário. Porque uma asa, ela vai ficar de frente aqui. Eu vou mostrar pra vocês, olha, eu já tenho a segunda pronta. E a gente tem o lado de pontinhos baixos, que a gente vai fazer o contorno da asa. Se a gente fizer os 2 contornos pro mesmo lado, a hora que a gente for montar a borboleta, vai ficar uma asa pelo lado avesso. Então, em uma asa, a gente contorna para um lado, a gente vai fazer essa pontinha aqui da asinha, essa aqui tá sem os arremates ainda. Então, a gente vai fazer uma para um lado e a outra pro outro lado. Como são voltas de vai e vem, essa volta aqui vai ficar certa de qualquer lado. Como são pontinhos puff, os pontinhos puff vão ficar certos de qualquer lado. Então, a volta de ponto baixo, uma a gente segue daqui pra cá e a outra a gente faz ao contrário, daqui pra cá. Então, eu já tenho uma pronta, que eu fiz um contorno para um lado, e essa daqui que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer pelo outro lado e depois é só fazer a outra do lado contrário. A gente vai sair com o contorno pra cá.
e a outra a gente sai com o contorno pro lado de dentro. Pra hora que a gente for montar a borboleta, as duas asas ficarem assim, olha, com os pontos baixos de frente pra mim. A gente vai pôr o corpinho da borboleta bem aqui. Então, agora, aqui, eu vou contornar essa asa e eu vou fazer essa pontinha aqui, olha, da asinha. Eu vou fazer aqui. A pontinha a gente faz igual nas duas asinhas. E eu vou começar a trabalhar com o meu barbante na cor vinho e eu vou continuar diminuindo. Então, como essa daqui, esse lado aqui é o que vai ficar de frente, olha, vocês coloquem as duas para ver qual que é o lado da frente. Então, se esse lado aqui é o lado que vai ficar de frente, quando eu for começar com a cor vinho, eu começo pelo lado da frente. Então, eu vou vir aqui com o meu fio na cor vinho e eu vou colocar sempre pulando o primeiro ponto. Então, se eu fiz o nozinho nesse ponto aqui, eu vou iniciar nesse próximo. E eu vou colocar o meu fio na alcinha de trás do ponto. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Com esse fio, eu vou continuar diminuindo. Então, eu continuo fazendo. Pegar a alcinha de trás. Meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Sem fechar. Já vou fazendo esse arremate e agora eu fecho tudo junto. Laço, venho no próximo pontinho. Inicio o ponto alto, mas não fecho. Laço, inicio o ponto alto, mas não fecho. E agora eu fecho tudo junto. Ficou assim. Agora aqui eu também vou fazer esses 4 últimos pontos, olha, 1, 2, 3, 4. Esses 4 últimos pontos fechados juntos. E aqui eu tenho 2 pontinhos no meio. Então, esses 2 pontinhos, eu também vou fazer diminuição agora com a cor vinho, tá? Então, com a cor vinho, essa volta, ela é inteira de diminuições. Então, fecho junto. E aqui, olha, eu fiquei, então, com 1, 2, 3, 4 pontos. E agora, eu sigo fazendo diminuições. Então, essa volta, eu vou diminuir toda. Fecho junto e os 4 últimos pontos. Inicio, fecho junto. E agora que eu vou virar o meu trabalho, e a segunda volta com a cor vinho também é inteira de diminuições. Então, eu vou fazer a próxima volta inteira de diminuições e volto. E agora aqui, então, na pontinha da asa, eu fiquei com 1, 2 e o primeiro ponto, que é o ponto da correntinha, 3 pontinhos fechados juntos. Eu fechei esses 2 pontinhos, um só, esse aqui do meio, um só, e o pontinho das correntinhas. E a gente vai fazer o pontinho puff bem nesse pontinho aqui, olha, do meio, que eu fechei os 2 juntos. Então, eu vou laçar o meu fio e eu vou vir bem nesse ponto do meio. E aqui eu vou fazer o ponto puff. Então, eu alongo o fio uma, volto no mesmo ponto, trago a laçada, 2, volto ainda nesse ponto, 3 e faço o pontinho puff. Esse primeiro a gente tira tudo junto e agora a gente continua fazendo até ter os 6 pontinhos puff, igual da pontinha da asa. Fecho o ponto, faço uma correntinha e eu vou fazer aqui, nesse pontinho que a gente fechou junto, do meio, 6 pontos puff. 3, último pontinho puff. 1, 2 e 3. 6 pontinhos puff, eu vou vir no pontinho da correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ele fica um pouquinho mais chatinho de pegar, porque a gente fez o pontinho puff. E agora, quando a gente vira, olha, eu comecei essa peça, eu comecei
com a cor vinho desse lado aqui, porque esse lado aqui é o lado que eu quero que ele fique de frente pra mim. Aí a gente virou pra fazer a segunda volta. Quando a gente vai fazer a volta de pontinho puff, ele fica novamente do lado que eu quero fazer os pontos baixos. Então é bem fácil. A outra asinha, é só você começar com a cor vinho desse outro lado. Você vai virar e quando você virar de novo, ele já vai estar do lado que você quer fazer os pontinhos baixos. Então, é bem simples e bem fácil de fazer, tá? Quando a gente terminar aqui, olha, o pontinho puff, ele já sai do lado certo pra gente contornar a asa. E a gente vai pegando assim, olha, pra esse contorno de pontos baixos ficar bem bonito, a gente vai pegando assim, na união dos pontos. Aqui são diminuições, então a gente consegue fazer, olha, 2 pontinhos baixos para cada ponto alto. Na união do ponto, a gente faz um ponto baixo, para não ficar espaçado essa volta de pontos baixos e não ficar muito aberto a esse contorno. Então, a gente vai fazendo na união dos pontos, um ponto baixo. Aqui é diminuição. A gente faz um pontinho só. Na união do ponto baixo. Agora, aqui que a gente já vai começar fazer os pontos altos, a gente faz dois pontos baixos em cada pontinho alto. Para esse contorno ficar assim, olha, bem fechadinho, bem bonito. Então, agora aqui é só seguir contornando. Aqui onde a gente tem os pontinhos puff, a gente vai contornar toda essa parte aqui, olha, a gente vai deixar assim, vai fazer um pontinho baixo para cada pontinho que a gente tem aqui. A gente tem um ponto e uma correntinha. Então, aqui a gente vai seguir fazendo, olha, tá do ladinho avesso, mas dá pra gente fazer um ponto e um pontinho na correntinha. E agora é só contornar toda a asa em pontos baixos. Quando a gente chegar aqui na parte de correntinha, eu vou colar a asa no corpinho da borboleta. Se você quiser costurar e quiser fazer o contorno passando só em cima da correntinha, você pode fazer. Como eu vou costurar, então eu juntei aqui, olha, e fiz uns pontos baixos mais alongados para eu ter mais espaço para passar a colinha, tá vendo, olha? Nessa daqui. Então, eu juntei a alcinha e fiz os pontinhos baixos bem alongado para eu passar a cola em toda essa parte aqui. Mas se você for costurar e quiser contornar só a alcinha, você pode. Eu vou juntar para ter mais espaço para colar a asinha no corpinho. E agora eu vou continuar contornando. Vou contornar a asa toda. Nós vamos precisar de 2 dessas, então você faça as 2. Eu já tenho a outra pronta e volto pra gente fazer o corpinho da borboleta e montar as duas asinhas no corpinho. E agora aqui que eu contornei toda a asa da borboletinha, olha, as duas asas, elas ficam iguaizinhas, na mesma medida, certinho. A diferença é que uma tem o ponto baixo virado para um lado e a outra para o outro lado, para poder formar o parzinho. E agora aqui, é essa aqui que eu tô fazendo agora. E agora aqui que eu cheguei no finalzinho dessa volta, bem no pontinho baixo que eu fiz para iniciar o contorno, eu contornei todo esse pontinho puff aqui também, e bem no pontinho baixo que eu fiz para iniciar o contorno, eu vou cortar o fio, dar o nozinho, fazer os arremates, e agora a gente vai fazer o corpinho da borboletinha. E para fazer o corpinho da borboleta, eu vou fazer com o fio preto, com o barbante preto, mas é muito fácil de fazer, e mesmo sendo difícil de visualizar com o preto, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer facilmente. Então, eu vou iniciar fazendo aqui 64 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui as 64 correntinhas, eu vou contar a partir da agulha 1, 2, 3, 4, e na 5ª correntinha eu volto e faço um ponto alto. E agora eu vou fazer
um ponto alto para cada correntinha, ficando nessa volta com um total de 61 pontos altos, contando com o ponto das correntinhas. Então, gente, ainda que não esteja tendo uma visualização muito bem clara, essa volta é só a gente voltar fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Eu fiz aqui todos os pontos altos e eu cheguei na última correntinha. Junto com esse último ponto, nessa mesma correntinha, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, gente, olha, eu vou tentar ligar o flash para ver se dá para ver melhor. Agora dá. Então, aqui, ó, gente, junto com esse ponto aqui, a gente vai fazer mais 5 pontos. E a gente vai ficar na curvinha com 6 pontos altos. 4 e 5. E aqui, então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, falta mais um, 6. E para ficar mais fácil, para eu trabalhar os aumentos, eu vou marcar, olha, o primeiro ponto da curvinha, esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o primeiro ponto da curvinha. E esse aqui é o último. Eu vou deixar marcado. E agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, até eu chegar ali do outro ladinho, meu penúltimo ponto. Então, quando eu chegar no penúltimo ponto, eu volto com vocês. Aqui é só um ponto alto para cada ponto de base, e quando eu chegar aqui, nesse penúltimo ponto, antes de eu fazer o ponto das correntinhas, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no final dessa volta. E aqui nesse último ponto, eu já tenho um ponto e as correntinhas. Então, eu vou fazer nesse ponto aqui, só mais 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Sendo o primeiro ponto da curvinha, o primeiro pontinho que eu fiz, eu vou colocar um marcador. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, as correntinhas 5, e esse ponto aqui é o meu sexto ponto. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E para ficar certinho a curvinha, eu vou vir para esse próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, vou vir para esse próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e eu vou deixar os 6 pontos da curvinha livre. Então, eu vou pôr o marcador bem aqui. E daqui para frente, eu subo as 3 correntinhas e eu vou fazer a parte reta. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar na curvinha, aonde eu tenho o primeiro ponto marcado. E volto pra gente iniciar os aumentos da curvinha. E eu cheguei aqui no marcador. E todos os aumentos que eu fizer desse marcador até esse marcador, a gente vai repetir desse lado aqui, aonde eu também reservei 6 pontos para a curvinha, de um marcador até o outro marcador. Então, eu vou fazer de um lado com vocês, e depois é só fazer do outro lado igual. Aqui, eu vou tirar o marcador, e nesse primeiro ponto eu vou fazer 2 pontos altos, e eu vou voltar o marcador no primeiro ponto da curvinha. E agora, eu vou seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto aqui da curvinha, e eu vou ficar com 12 pontos altos na curvinha do tapete. Então, aqui é só fazer um aumento para cada ponto. Então, eu vou fazer essa curvinha, todos os aumentos, chegando aqui no meu último pontinho, tiro o marcador, faço o aumento do último pontinho e volto o marcador no último ponto da curvinha.
E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E vou fazer esse mesmo aumento aqui. Quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês pra gente fazer outro aumento nessa parte que a gente tá deixando marcado. Essa parte reta é só um ponto alto para cada ponto de base. Vou concluir essa volta e volto. Concluí essa volta, fiz aqui os aumentos da curvinha e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Vou marcar o último pontinho do aumento e aqui eu vou subir 3 correntinhas que me dá altura de um ponto alto e vou iniciar aqui mais uma volta fazendo um ponto alto para cada ponto de base até eu chegar novamente ali aonde eu tenho os marcadores. Então aqui na parte reta é só seguir fazendo ponto sobre ponto e quando a gente chegar ali no marcador eu volto pra gente fazer os aumentos da curvinha. E eu cheguei novamente aqui no pontinho marcado. Eu vou tirar o marcador e eu vou iniciar os aumentos da curvinha. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E eu vou marcar esse aumento. O primeiro pontinho do aumento. Agora eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Um ponto sozinho. No próximo, 2 pontos dentro do mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Um ponto sozinho. E no próximo, 2 pontos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. E aqui eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Então, aqui, aonde eu termino o meu aumento, eu faço um ponto sozinho e volto o marcador. E essa mesma sequência nós vamos fazer na outra curvinha. Eu vou ficar com 6 aumentos desse lado e desse lado aqui. Então, eu vou fazer toda a parte reta, vou repetir essa sequência de aumentos aqui nessa curvinha e volto quando eu for iniciar a próxima volta. Eu concluí aqui mais uma volta. E agora a gente vai iniciar uma volta só de pontos baixos. E eu vou fazer pontos baixos faltando, olha, da onde a gente deixou o pontinho marcado, 1, 2, 3, até aqui. Faltando 3 pontos para o marcador. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, que me dá a altura de um ponto baixo, e eu vou vir para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. E essa volta, então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, 3 pontinhos antes do marcador. Eu vou fazer aqui os pontos baixos e quando eu estiver chegando ali no final dessa volta, eu volto com vocês. Fiz todos os pontinhos baixos e eu cheguei aqui faltando 3 pontinhos antes do marcador. Aqui é o início dos meus aumentos. Então, aqui, nesses 3 pontinhos, eu vou laçar o meu fio, faço meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E eu cheguei no marcador. Eu vou tirar o marcador e eu vou continuar fazendo os aumentos da curvinha. Então, nesse primeiro ponto, eu faço um aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Eu vou voltar o marcador no meu primeiro pontinho. E agora, nessa volta eu fiz um aumento para cada ponto. Aqui eu fiz um aumento e um ponto. Agora eu vou fazer 2 pontos
de separação do aumento. Então, faço 2 pontos sozinho, no próximo, o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, 1 ponto sozinho. No próximo, 1 ponto sozinho. E no próximo, o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1 ponto sozinho. No próximo, 1 ponto sozinho. No próximo, um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Agora, aqui, eu vou fazer 1 ponto sozinho. E no próximo ponto, eu vou tirar o marcador. Eu vou fazer 1 ponto sozinho. E esse é o último ponto do meu aumento. Então, eu vou voltar o marcador nesse ponto. E aqui, eu faço 3 meio pontos altos, 1 para cada ponto de base. 1, 2 e 3. E aqui no preto é um pouquinho mais chatinho de mostrar, mas a gente faz aqui também, quando terminar os aumentos, 3 meio ponto alto, e a gente volta a fazer 1 ponto baixo para cada ponto de base, até o final dessa volta. Quando eu chegar nesse marcador aqui, eu volto com vocês. Aqui, gente, nessa curvinha, a gente vai manter a mesma sequência que a gente fez aqui. Com a diferença que aqui a gente fez os aumentos em pontos altos, que é para fazer o formato aqui da cabecinha da borboleta, onde a gente vai colocar as anteninhas. E aqui a gente vai fazer os aumentos em pontos baixos para a peça não emborcar. Então, aqui, a gente vai respeitar a mesma sequência de aumentos. Eu vou tirar o marcador e desse lado eu nem vou voltar o marcador. Eu voltei aqui para medir, contar os pontos para eu colocar as 2 anteninhas. Mas aqui, olha, é só a gente seguir fazendo a mesma sequência de aumentos, só que em pontos baixos. Então, no primeiro ponto, eu faço 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto. Depois, 1 ponto baixo sozinho. No próximo, 1 ponto baixo sozinho. E no próximo, o aumento. Só que como eu estou trabalhando em pontos baixos, um aumento de ponto baixo. No próximo, 1 ponto baixo. No próximo, 1 ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E agora, eu vou seguir fazendo esse contorno em pontos baixos, respeitando o aumento. Chegando no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, vou concluir essa volta. Então, gente, só mostrar para vocês mais uma vez, olha, 1 ponto baixo sozinho. No próximo ponto, 1 ponto baixo sozinho. E no próximo, um aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E é só chegar no pontinho que a gente fez para iniciar, fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. Então, eu vou concluir essa volta e volto. Agora aqui, eu já fiz uma anteninha e a gente vai fazer a outra junto. Gente, eu sei que o barbante é preto, mas é muito fácil de fazer, então até mesmo só de eu falar, vocês vão conseguir fazer. A gente faz o nozinho inicial e eu contei do pontinho marcado, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou colocar a agulha aqui. E depois é só fazer o outro igual, tá? Igual esse aqui. Vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pulo a primeira e volto fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Então, é muito simples, tá? Só voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Chegando aqui, olha, no primeiro pontinho que eu fiz. Nesse primeiro pontinho, eu também vou fazer um ponto baixo. No pontinho que eu iniciei, eu faço um ponto baixo, mas eu concluo essa volta no pontinho da frente, aqui eu faço um ponto baixíssimo, corto meu fio, passo essa sobrinha para trás e eu vou fazer esse acabamento, vou fazer esse arremate aqui atrás. Então, é bem fácil. E aí, é só arrumar a anteninha na direção certa. E agora, pra gente concluir essa parte, vou tirar o marcador,
Vou passar meu fio bem aqui, olha, 1, 2, 3 meio ponto alto antes do marcador, certo? Vou trazer a laçadinha aqui pra frente e eu vou fazer uma voltinha de pontos baixíssimos. Esses pontos baixíssimos, a gente não vai apertar, a gente vai fazer só para dar um acabamento aqui para essa parte que ficou um pouquinho maior, que vai ser a parte que vai ficar para frente. E para segurar melhor, as anteninhas. Então aqui é só um pontinho baixíssimo em cada pontinho, começando e terminando da onde a gente fez meio ponto alto. E agora a gente vai fazer, olha, passando aqui pelas anteninhas, onde a gente iniciou e terminou as anteninhas. Então segura um pouco mais essa parte aqui da anteninha e é só fazer nessa partezinha aqui onde a gente fez a anteninha. É só para segurar melhor a anteninha, tá? Então depois do marcador, mais 3 pontinhos, corto meu fio e faço o arremate. Tirei o marcador. 1, 2, 3. Então é só esse pedacinho para segurar melhor a anteninha. E aqui a gente já pode cortar e fazer todos esses arremates. E agora que a gente já tem todas as partes da borboleta pronta, a gente vai montar a borboleta. E aí a gente vai decidir se a gente vai colar ou costurar. Aqui o meu espaço, ele não é muito grande, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. É bem fácil pra gente posicionar. A gente começa colocando as duas asas do lado certo. Ó, o lado dos pontos baixos é esse. Aqui ainda faltam os arremates, mas depois eu faço esse arremate. Desse outro lado aqui, olha, minha escrivaninha, ela é pequena, mas eu vou tentar fazer o máximo possível aqui para mostrar para vocês. A gente vai colocar as voltas de pontos baixos para frente e a gente vai colocar as asinhas na mesma medida. Aqui a gente vai posicionar a parte que a gente fez as anteninhas pra frente. E aqui, olha, a gente vai colocar essa parte bem juntinha dessa e essa bem juntinha dessa. E aqui você decide se você quer costurar. Deixa eu juntar mais aqui, ó. Vou colocar até um marcador aqui pra unir, pra mostrar pra vocês. E depois, na hora de costurar ou colar... E aqui na parte de trás também vou colocar um marcador, olha, segurando aqui essa partezinha de trás. O certo mesmo, gente, é a gente contar os pontinhos, tá? Mas eu só quero mostrar pra vocês. Olha, vai ficar assim. Essa distância é o suficiente. E aí a gente posiciona essa parte aqui da frente. Se você preferir colar, ó, a gente vai começar a pôr desde os 3 meio ponto alto e os 3 meio ponto alto. Então, você pode escolher colar ou costurar. Eu vou colar, gente. Eu vou só aplicar a cola aqui, ó. Por isso que eu já costurei, passei as voltas de pontos baixos na alcinha, porque eu só vou pôr cola aqui e arrumar essa parte aqui, olha, toda por cima. Tá? Vai ficar assim. Eu não vou costurar, mas você pode costurar. Aqui é só a gente contar certinho, ver onde tá a volta de pontinho. As voltas que a gente começou, os 3 meio ponto alto, onde a gente terminou, para ficar bem posicionado e vir colando ou costurando. No meu caso aqui, eu só vou aplicar cola e colocar essa partezinha por cima, tá? Então, é bem simples agora a montagem da borboleta. Então, eu vou terminar aqui, vou colar a asa. Vou tirar o marcador, posicionar direitinho, forrar a mesa para não transferir cola aqui para a mesa, aqui para a escrivaninha, e vou colar essa parte da borboletinha e volto para mostrar para vocês a peça concluída. E ficou concluído
o tapete borboleta. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de crochê e artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!